Olá a todos e todas, eu sou a Patrícia Fassa e tô aqui para acompanhar vocês nessa segunda temporada da série Rede Empreendedora. Eu tô aqui com o Carlos Xavier, Carlos que é CEO da Mediator e também é diretor nacional da Consulus no Brasil, é de Fortaleza, né? Então, Carlos, você pode explicar pra gente como que funciona a sua empresa de consultoria? Ok, Patrícia, grato pelo convite. A Mediator, ela tem como escopo o apoio à gestão financeira das empresas, né? E não obstante finanças possa remeter a algo mais racional, a gente toma a parte financeira como que um reflexo não apenas do lucro ou prejuízo da empresa, como também da cultura organizacional da empresa, como ela se relaciona internamente e como ela se relaciona com os seus stakeholders, com os seus fornecedores, com os seus clientes. E ela traz esse princípio da economia de comunhão porque ela leva em consideração justamente a parte relacional, né, de como isso se reflete no dia a dia dessa empresa, tá? Mal comparando, é como se fosse uma espécie de um exame médico, uma ultrassonografia que você tem a partir dali, nos dados financeiros da empresa, começa a buscar problemas, eventuais dificuldades de relacionamento entre setores, entre pessoas. Então, com base nessa perspectiva e nesse apoio, a gente consegue identificar essas necessidades dos clientes. Com relação à Consulus no Brasil, é uma empresa de consultoria de inovação global, com sede em Singapura, que nós representamos aqui. Então, ela vai além dessa questão apenas do financeiro, a gente engloba a parte de inovação, a parte de marketing também. E ela também é uma empresa de economia de comunhão, eu tive a oportunidade de conhecer por ocasião de um congresso em Roma, e eles me fizeram esse convite e a gente está até hoje com essa parceria. Então, quais são as contribuições, né, que os valores da economia de comunhão oferecem para esse desenvolvimento do modelo organizacional, especialmente para aquelas empresas que ainda estão se estruturando? Ao longo dos anos, a gente pôde, nesse relacionamento com as empresas de economia de comunhão, perceber que o empresário, na verdade, ele já é em si, até inconscientemente, um empresário de economia de comunhão. E ele se reconhece como tal à medida que ele descobre que existe todo esse universo de economia de comunhão no Brasil e no mundo. E isso realmente acaba, à medida que se consolida, ele percebe na relação, inclusive, com os fornecedores e também com os próprios concorrentes, tá? Existe uma relação assim mais amistosa, né, em que se percebe que existe uma atmosfera em que não é necessariamente preciso que alguém perca para que o outro ganhe. Então, tudo isso a gente vem observando e ao longo dessa jornada, né? E não apenas com empresas de grande porte, hein? Nosso apoio tem focado também empresas menores, porque o universo é muito, muito amplo, né? E esses menores realmente precisam de mais apoio, né? E para isso nós estamos aqui com a Mediator, né? E empresas maiores a gente trabalha com a Consulus. E quais seriam esses valores? Assim, você poderia, talvez, falar alguma experiência, alguma situação que você viveu dentro da sua empresa ou mesmo com a Consulus que demonstra um pouco esses valores da EDC? Eu vou citar um caso clássico, né? A gente não pode citar nomes, mas houve uma situação, não aconteceu exatamente com um cliente meu, mas a gente sabe dessa situação, que era um empresário, ele tinha uma loja e ele descobriu, de alguma forma, que um funcionário, um colaborador, estava subtraindo os valores dessa empresa. E aí ele já, imbuído desse espírito da economia de comunhão, uma pessoa já consciente, então ele tomou a seguinte decisão. Ele chamou essa pessoa para conversar e disse que teria que se ausentar por alguns dias da abertura da loja. Então confiou a ele a chave dessa empresa. E então, após alguns dias, essa pessoa muito constrangida, com esse voto de confiança, pediu um momento com ele, a sós, e aí nesse momento ele confessou tudo que tinha feito, se mostrou bastante arrependido. Então, algo que poderia ter se tornado um caso de polícia, uma denúncia, algo muito constrangedor, não apenas para a pessoa, esse empresário de economia de comunhão, pensando na família também dele, pensando no histórico, né, achou melhor recuperá-lo dessa forma. Então, foi uma lição que ele aprendeu e nós todos estamos aprendendo com essa e com tantas outras clássicas que nós temos de economia de comunhão que nós convivemos no dia a dia. Mas você, dentro da sua empresa, da Mediator, de que forma que você vê isso aplicado no seu dia a dia? A gente percebe no nível de comprometimento dos colaboradores, tá? Vou citar também um exemplo de um colaborador que a gente estava participando de um trabalho, ele era peça-chave desse projeto, e ao final de uma das reuniões, o CEO da empresa nos pediu licença porque essa pessoa teria que se atrasar no dia seguinte, porque ele teria que levar a esposa dele no médico, né, por um problema de saúde. Então, a gente não contava com essa pessoa na parte da manhã, somente na parte da tarde. E qual foi a nossa surpresa quando, antes da manhã terminar, ele já estava de volta, muito comprometido com o trabalho, querendo realmente voltar. E aí, no intervalo, eu perguntei ao CEO, é interessante isso aqui, porque uma pessoa com esse álibi, ele poderia muito bem ter tirado a manhã de folga, porque eu estava no médico e tal, mas a gente percebe o quê? O propósito.
ele tem um propósito com aquela empresa, tem um compromisso com ela, então não é apenas uma questão transacional, apenas pelo salário. Mas de engajamento também, né? Sim, com certeza, compromisso, né? Por quê? Porque ele também estava imbuído desse propósito, então ele sabia que ele fazia parte e ele era uma peça-chave no projeto. Então, se ele faltasse, realmente iria comprometer. Bom, e para uma curiosidade, Carlos, a DC também pode impactar a experiência de marca de um cliente? Sim, pela Consulus, né, nós trabalhamos uma metodologia desenvolvida, inspirada nos princípios da economia de comunhão. O nome dela diz muito, né, é Unify, que é unificar, integrar. Né? Integrar não apenas as pessoas, mas a gente integra 3 pontos básicos, que são a experiência organizacional, o modelo de negócio e a experiência de marca. Né? Essa experiência de marca ela é crucial e ela realmente reflete, né, toda uma consolidação de um trabalho que é feito, isso não acontece também da noite para o dia, porém o cliente percebe isso sem que se precise dizer. Né? Ele começa a perceber que existe uma atmosfera diferente naquele ambiente de trabalho, uma preocupação sincera com o cliente, e não apenas uma questão transacional, buscando apenas um lucro, mas um retorno de longo prazo, por uma questão de reconhecimento realmente dos valores. Né? E toda a equipe já está realmente inspirada por aquela cultura, né? Que uma cultura ela vai realmente se construindo ao longo do tempo, e uma vez que ela se consolida também, ela é muito mais difícil de se mudar. Tá certo, obrigada, Carlos, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e contar um pouco da sua experiência. Foi um prazer, eu espero que essas experiências, não a nossa especificamente, mas desses empresários que se inspiram, possam inspirar outros empresários e outras pessoas que queiram conhecer um pouco mais da economia de comunhão, que há muito a dizer, é muito material na internet, muito material também no meio acadêmico, né, artigos, teses de mestrado e doutorado falando sobre a economia de comunhão, com cases. Né? Eu acho que é interessante a pessoa que se sinta curiosa, né, que isso possa despertar realmente esse interesse. Que legal, agradeço. E realmente é isso mesmo. Acho que a série também é uma forma da gente conseguir mostrar, né, demonstrar um pouco de como que realmente se vive isso na prática, né? Agradeço a sua presença. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Economia de comunhão por uma nova forma de fazer negócios.